Não restam mais dúvidas, nós estamos diante do maior escândalo eleitoral, do maior crime eleitoral que se tem notícia na democracia moderna. A imprensa vai fazer de tudo para abafar esse escândalo, para impedir que o povo saiba que tem um sistema trabalhando contra o Bolsonaro, agindo de forma criminosa. Quando se vai para o segundo turno, ambos candidatos têm direito ao mesmo número de inserção em rádio e televisão. Fica tudo zerados, têm o mesmo direito. E aí o PT, o TSE, eu não sei o que foi que aconteceu, mas 154 mil inserções do Bolsonaro foram roubadas. Isso eu já divulguei aqui nesse canal. A imprensa está trabalhando para tentar minimizar esse escândalo, o que por si só já deveria ser o bastante para anular, tirar totalmente qualquer legitimidade dessas eleições. São 154 mil inserções roubadas, o equivalente a 1.283 horas de campanha do Bolsonaro que não foram veiculadas, que não foram divulgadas, publicadas. Pois bem, veja o que acontece. O ministro da Comunicação veio com essa denúncia com o relatório. Ontem o relatório foi aprovado. Todos os arquivos estão lá para provar que tudo isso é verdade. E aí nós tivemos um silêncio sepulcral da imprensa. E aí vem a parte que realmente faz todo mundo levantar muitas suspeitas. Uma pessoa foi exonerada no TSE ontem à noite. TSE exonera servidor responsável por propagandas eleitorais em rádios. Exonerar é demitir, o cara foi demitido. Mudança ocorre após campanha de Bolsonaro alegar ter sido prejudicada em inserções de rádio. TSE diz que ser mudança normal. E aqui está o documento mostrando que o cidadão lá foi exonerado, o Alexandre Gomes Machado. Esse cidadão aqui, ó, Alexandre Gomes Machado, foi exonerado, ele foi demitido. O problema é que esse cara é responsável justamente por essa área de cuidar da divulgação, né, do envio dos arquivos para as rádios, certificando que as rádios recebam o material, a planilha de como esse conteúdo, como essas inserções, que são aquelas propagandas de 30 segundos, devem ser divulgadas com seus horários, sua grade de divulgação e tudo. Só que esse cara, quando ele foi demitido da seguinte maneira que eu quero mostrar para vocês. Aqui, preste atenção no termo de declaração que foi feito na Polícia Federal ontem de madrugada, que foi do Alexandre. O cara deve estar com muito medo de ser assassinado, porque ele saiu do TSE e correu para a Polícia Federal. Alexandre Gomes Machado, aqui fala um pouco sobre ele, as suas informações, e vamos lá. Certifique-se que, caso tenha envolvimento com os fatos, vamos pegar a parte que importa mesmo, para o vídeo não ficar longo, né? Aqui, bem daqui, ó. Que é servidor público, aqui, ó. Que é servidor público federal do TRE-DF no cargo de analista jurídico na área de com posse no ano de 2010, que foi removido para o quadro do TSE no ano de 2014, que até a data de hoje estava ocupando a função de assessor de gabinete da Secretaria Jurídica do TSE, que na data de hoje, sem que houvesse nenhum motivo aparente, foi exonerado do cargo e conduzido por seguranças para o exterior do tribunal. O cara foi conduzido como se fosse um bandido. O cara foi expulso de lá como se ele fosse um bandido. Então vamos lá. Tendo ainda que entregar o seu crachá de servidor, que acredita que a razão da sua exoneração se dê pelo fato de que desde 2018 tem informado reiteradamente ao TSE que existem falhas de fiscalização e acompanhamento na veiculação de inserções de propaganda eleitoral gratuita. É interessante que o TSE tem condições de ficar fiscalizando tudo que dezenas, centenas de apoiadores de Bolsonaro publicam nas redes sociais, mas não consegue fiscalizar a parte mais importante da campanha de candidatos, né? A fiscalização seria necessária para a fim de saber se as propagandas de fato estariam sendo veiculadas. Que, especificamente na data de hoje, o declarante, na condição de coordenador do pool de emissoras do TSE, recebeu um e-mail emitido pela emissora de rádio JM Online, no qual a rádio admitiu que nos dias 7 a 10 de outubro havia deixado de repassar em sua programação 100 inserções da Coligação pelo Bem do Brasil, referente ao candidato Jair Bolsonaro, que o declarante comunicou o fato para Ludmila Boldo Maluf, chefe de gabinete do secretário-geral da presidência do TSE, por meio de um e-mail, que é esse e-mail aqui, ora encaminhado pelo e-mail, tal. Que cerca de 30 minutos depois dessa comunicação foi informado pelo seu chefe imediato de que estava sendo exonerado, porém não lhe foi informado qual a motivação de sua exoneração, que então decidiu comparecer a essa superintendência da Polícia Federal por ter se sentido vítima de abuso de autoridade e por temer por sua integridade física. O cara ele tá com medo de que ele seja assassinado, porque ele tem informações, recebeu denúncia de que houve um crime eleitoral que prejudica Bolsonaro e favorece Lula.
O cara se sentiu com tanto medo, acho que ele sabe com que ele está mexendo, que ele correu para a Polícia Federal para fazer esse BO. Por temer sua integridade física, ou que lhe sejam imputados fatos desabonadores para desviar o foco de problema na fiscalização de inserções por parte do TSE. O que ele está falando aqui? Ele falou das denúncias, ele fez o relatório, ele enviou a notícia, olha, não está tendo fiscalizações nas inserções, as rádios estão reclamando, a gente tem que fazer alguma coisa. O que ele foi feito? O que fizeram com ele? Demitiram o cara. Exoneraram, ele foi expulso do ambiente com seguranças. E ele está com medo de perder a sua vida, ou de ser usado como boi de piranha. Agora, o que me leva a ficar preocupado mesmo é o TSE, que custa milhões de reais por ano ao contribuinte, a nós pagadores de impostos, que censura todos os dias, que derruba a Jovem Pan porque fala que não estava dando um tratamento isonômico aos candidatos, não conseguiu perceber isso, ou percebeu, sabia que estava acontecendo e deixou passar e demite aquela pessoa que avisa o que está acontecendo. Esse crime eleitoral, ele tira totalmente a legitimidade dessa eleição. Bolsonaro foi prejudicado propositalmente, tem que se descobrir por quem agora, propositalmente para dar vantagem para o Lula. Essas eleições perderam completamente a sua legitimidade. E vou te falar o pior, a imprensa vai fazer de tudo para não divulgar isso. O maior crime eleitoral da história da democracia moderna, e a imprensa brasileira vai abafar isso. Então, por favor, divulgue. Mande esse vídeo para todo mundo que você conhece. Um abraço. Uai, seu app de vídeos curtos.